Nayara, boa tarde. Primeiro, obrigado pela atenção e pela disponibilidade. É um prazer estar falando com você e um prazer estar falando com você sobre um case de sucesso. Acho que antes de entrar no caso como um todo, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua experiência em ser uma parceira da AG Capital, como é que foi esse contato inicial até o início de fato dessa parceria. Boa tarde, Guilherme. Eu gostaria de agradecer primeiramente a você, né, pelo tempo também, pela AG. Estou no time desde janeiro. Tive o primeiro contato com o Ricardo pelo LinkedIn. A gente sempre fala e elogia bastante. É uma plataforma de integração profissional muito boa. Temos acesso a bons profissionais por lá. Temos a oportunidade de conhecer melhor a empresa e fiquei muito feliz com o convite da AG. Eu vinha de uma outra área profissional. Eu trabalhava no jurídico, então, assim, foi uma transição para mim de carreira muito boa. Trazia já algum contato de relacionamento, de network, como muitos dos nossos parceiros trazem, mas a AG deu, desde o primeiro momento, oportunidade de criação a partir da nossa base, né? A partir de uma análise junto com a equipe, junto com o Ricardo, que ofereceu o contato com algumas dessas empresas. Então, assim, hoje a nossa relação profissional, ela parte tanto da minha rede de relacionamento já criada antes, como pela estrutura de informações, de base que a AG proporcionou. Muitos desses clientes vêm de um contato frio e outros vêm de indicação, sobretudo com o tempo que a gente vai fazendo em determinada região, um ou outro cliente faz bem o trabalho, e aí o boca a boca, as indicações começam a aumentar, e nesses 6 meses de AG, os contratos já firmados vieram tanto de uma prospecção mais fria, como foi o case em questão, como de uma rede de relacionamento que já tinha sido formada antes, né, que a gente acaba trazendo ao longo da vida profissional. Legal, show de bola, Nayara. Entendendo um pouco dessa sua experiência, né, apesar de ainda curta, muito proveitosa, com diversos contatos, eu queria entender como é que foi o cenário de rampeamento, né, de maturação, de entendimento do negócio da G e como é que foi o suporte dado pela G Capital para que você pudesse entender, nem que fosse um pouco, sobre o serviço da G Capital, porque de fato muitas vezes a gente consegue fazer a venda do serviço sem necessariamente entender profundamente isso de forma técnica, o produto e todas as etapas. Mas me conta um pouco como é que foi esse processo de onboarding, digamos assim, desde o seu início até você estar segura em realizar os primeiros contatos, em contornar as primeiras objeções? Quando eu entrei na AG, foi fornecido algum material, tanto de vídeo, né, como apostilamento, que me deu essa primeira base. Isso não faz muita referência à parte comercial de relacionamento, mas de certa forma formou a base para que eu tivesse a noção de informação que o cliente às vezes demanda. O cliente sabendo que a gente tem essa informação propriamente comercial, esse dever propriamente comercial, não aprofunda muito. Então, no início, aquela informação superficial foi o suficiente para eu ter abertura em empresas tanto de médio porte como empresas um pouco já maior. O Ricardo sempre apoiou ali nas primeiras reuniões, esteve presente, né, junto, e essa vivência também, sendo acompanhada, me fez criar o meu próprio roteiro ali de abordagem. Ou seja, com o acompanhamento dele, e vendo as questões que se repetiam, o questionamento que era recorrente, a gente vê que com o tempo isso se repete mesmo, a gente já vai contornando de forma mais fácil as objeções que surgem ali. Enfim, esse acompanhamento nas primeiras reuniões, que a gente não faz sozinho, foi fundamental. Com o tempo, eu já comecei a fazer algumas reuniões sozinhas, inclusive, e acredito que cada um tem o seu perfil muito bem delineado, né? Dentro do ambiente do escritório, a gente vê cada um fazendo melhor um trabalho ali de abordagem pelo LinkedIn, a princípio, outros mais no contato por telefone, para agendar essa reunião.
Então, depois de superado isso, de eu ter me encontrado dentro da empresa, já ter essa base de informação muito bem fornecida, seja por vídeos, seja pelo material impresso, né, de PDF. Depois, com o acompanhamento do Ricardo nas reuniões, isso já me deu uma segurança maior para me guiar ali nessas primeiras reuniões. Agora, queria entrar um pouquinho mais no case de sucesso, né, que foi esse big deal, esse grande contrato que você fechou de uma grande empresa, né? Então, conta um pouquinho mais sobre a empresa, enfim, porte, como é que foi esse contato, a persona que você buscou, então, qual que era o cargo, e como é que foi essa condução até em questão temporal? Quanto tempo desde o primeiro contato para marcar a reunião, depois da reunião, quanto tempo para mandar a documentação, para fazer relatório, para apresentar, e aí sim para realizarmos aí o fechamento e posterior aproveitamento. Foi um case bem legal mesmo, Guilherme, e assim, foi de um contato frio, porque às vezes a gente entra pensando que, mas eu não tenho uma rede de relacionamento tão grande, e não, se você tem disposição e vai atrás e faz contato frio, sempre dão bons resultados também. Esse foi um caso, passado ali aqueles primeiros meses de adaptação e de um conhecimento um pouco mais profundo sobre o produto, eu me senti na liberdade de agendar algumas reuniões presenciais. Eu gosto bastante desse tato e, assim, a tecnologia é maravilhosa porque ela nos permite otimizar muito tempo, atender um volume maior de empresas, né? Estando ali de forma mais econômica também, mas para quem tem a possibilidade de estar próximo ali de uma ou outra empresa, por mais que seja grande ou pequena, e às vezes parece, por ser maior, parece um pouco mais inacessível, e não é um monstro que a gente cria mesmo na cabeça. Pode ser o caso de marcar presencialmente, foi o que eu fiz com esse cliente. Procuro sempre, em relação à persona, Guilherme, tratar com quem tem um poder de decisão. Então, assim, numa empresa um pouco menor, a gente vai tratar ali, às vezes, com sócio mesmo, e tem acesso a isso. Empresas um pouco maior, o LinkedIn acabou ajudando muito a gente a identificar a pessoa-chave daquela empresa, então você vai ali, vê quem é o CFO, ou o próprio CEO, como já aconteceu. No caso desse case que a gente está discutindo, foi o diretor financeiro, então procurei, abordei, foi uma pessoa receptiva. Às vezes acontece de não ser de primeira, né, ser mais receptível, estar ali disponível, exige um pouco mais de persistência, que já aconteceu comigo, e a gente também teve êxito nesse caso, mas nesse caso é uma empresa grande e eu poderia esperar que houvesse uma resistência, e não, abordei o diretor financeiro para essa reunião presencial, marcamos uma data, fui, reuni exclusivamente com ele. À época, o diretor da empresa não estava, então a reunião foi só com ele. Marquei a reunião com uma data de 15 dias para frente. Depois de 15 dias, fizemos a reunião. E, geralmente, uma empresa grande, eles demoram aí por volta de um mês, às vezes mais, para enviar a documentação. É uma documentação extensa, né? 60 meses. E quando envolve um quadro de empregados muito grande, natural que a gente se controle ali um pouquinho no follow-up para controlar a ansiedade, para não ficar em cima e atropelar um processo que é da empresa, né? Que é um pouquinho mais longo. Mas, nesse caso, eles demoraram aí por volta de 15 dias para mandar a documentação, mandaram toda a documentação. A gente prontamente já fez o relatório. Na apresentação, depois dos 10 dias do relatório, inclusive é uma sugestão minha que estejam mais pessoas que respondam para que depois não suscite dúvidas, né? Então, na apresentação do relatório, eu já pedi para que estivesse junto o diretor-geral, o diretor financeiro, uma ou outra pessoa ali do jurídico também estava. Enfim, a apresentação foi feita para todo mundo, para os decisores todos, e de lá já seguimos, já nenhuma dúvida, as dúvidas que houveram foram sanadas e já seguimos para a assinatura do contrato. Excelente, Nayara. Então, em resumo, tá? Óbvio que depende muito de cliente para cliente, inclusive até o próprio prazo de envio de documentos para uma grande empresa, são mais de 1.000 colaboradores, né? Foi um prazo rápido, né, de 2 semanas. Mas quanto tempo mais ou menos durou o início até o final desse processo? Guilherme, nós fizemos a primeira reunião em abril, no início de abril.
nós estamos em junho já com o valor alto compensado. Então, assim, entre a primeira reunião, envio de documentação, apresentação do relatório, e a questão da assinatura do contrato, abril, maio, junho, foram 3 meses aí. É um prazo atípico para esse porte de empresa, e a AG sempre deu essa resposta muito rápida. Então, assim, ao passo que eles mandaram a documentação, a gente já iniciou o processo, a elaboração do contrato foi muito rápida também. Então, tudo correu num prazo de 3 meses e já compensamos um valor bem alto, bem considerável. Legal. Os valores foram bem expressivos, né, não só de monetização, mas de créditos identificados, né? A gente está falando de mais de R$ 1 milhão de créditos, né? Conta um pouquinho para a gente sobre as oportunidades em questão, digo mais em questão monetária, e sobre como isso foi visto pela empresa. Eu costumo falar, Guilherme, com o Ricardo, que assim, um prazer muito grande que eu sinto como executiva da AG é que a gente está realmente fazendo bem a todo mundo. Então, assim, é legal para a AG, para o executivo que, né, celebra um contrato grande, mas nesse case, assim, foi muito importante, porque você olha para uma estrutura, né, o quadro societário, né, e tudo mais, é uma empresa muito grande, mas que nesse período de pós-pandemia vinha passando por um momento mais frágil. Então, assim, a gente teve a abertura de entrar em uma empresa que tem uma estrutura financeira muito grande, que né, tem um aporte muito bom, mas a gente chegou no momento certo. Então, assim, a gente deu aquele fôlego, foi um fluxo de caixa que fez toda a diferença para a empresa. Então, foi uma surpresa muito boa, porque ao mesmo tempo que a gente encontra empresas que já estão acostumadas com o trabalho e a gente chega ali de forma complementar, a gente ainda encontra várias empresas desse porte que não fizeram o trabalho. Então, assim, você vê uma empresa de uma média de 1.000 empregados, ou para mais ou para menos, que ainda não conhecia, que ainda não tinha feito o trabalho. Então, a gente pegou ela completamente virgem, então a apresentação de resultados foi muito expressiva e eles ficaram maravilhados. Então, assim, nesse caso específico de uma empresa que até, né, já vinha enfrentando alguma dificuldade por esse momento, que não só essa, mas como várias outras vivem de crise, foi salutar, fez toda a diferença, eles ficaram muito felizes, como ficaram depois com o processo também, com a qualidade que não só na identificação, mas que no processo de compensação foi feito tudo. Era um valor maior, né, do que o esperado. Enfim, tivemos uma importância ímpar para o respiro, né, para a volta daquela empresa ali. Fizemos um trabalho até além do esperado, colocando a casa em dia. Legal, legal, né? Muito, muito importante esse feedback para ver que não é só um serviço prestado, né? Uma relação de parceria que entrega um fluxo de caixa muito importante. Para finalizar, acho que em uma frase, né, por que você recomendaria, enfim, a entrada de novos executivos na AG Capital? Ou por que você falaria para esses executivos ingressarem, aceitarem essa oportunidade e estarem conosco diariamente buscando novas empresas para a realização do trabalho? Quando eu entrei, Guilherme, o Ricardo me falou assim: entra e faz, e acredita que vai dar certo. Eu, desde o início, entrei acreditando, eu acho que isso fez muita diferença. Hoje, o executivo sabe que é a face dele que ele coloca ali naquele negócio. Então, assim, a gente quer fazer um negócio que nos traga segurança. Segurança ao cliente, segurança para a empresa e para a gente também. Então, assim, eu acho que o fundamental para mim hoje é a segurança com que a gente pode dar a cara e levar para o cliente. Porque existem muitas empresas no mercado que fazem um trabalho parecido, mas a gente entrega em um tempo muito bom. Tive queixas de outras empresas, né, de processos que se estenderam e não foram tão assertivos como a gente foi, como a gente é. A segurança, para mim, é fundamental, de saber que você está numa empresa que você pode oferecer, que você pode passar para o cliente o prazo que vai ser cumprido e saber que
envolvendo um assunto tão sério como a Receita Federal e o temor que os clientes têm em relação a isso, porque gerar fluxo de caixa é muito bom. Só que você gera fluxo de caixa a que custo? Você tem que garantir para o cliente e para você de que aquilo vai correr tudo bem agora, na identificação, no processo de compensação e nos próximos 5 anos. Então, assim, um diferencial muito grande é o tempo que a gente tem de 12 anos de mercado, o valor que a gente já recuperou de mais de 4 bilhões, sem nenhum real de glosa, é mais de um dado que corrobora para a segurança que eu tenho hoje em trabalhar na AG e de passar à frente também. É um trabalho que eu tenho, primeiro, uma estrutura técnica que me apoia. Eu sei que eu não vou ficar com todo o ônus do processo, quer dizer, eu tenho uma equipe técnica muito forte para me apoiar, então o meu tempo vai ser otimizado porque eu vou focar aqui no contato com o cliente. Então, assim, eu tenho o meu tempo otimizado com contato com o cliente, uma equipe técnica que me dá suporte, uma garantia e uma segurança que vai me confortar tanto no processo de compensação como no pós. E aí, no pós, eu consigo contar com a indicação dos clientes que eu já fiz também. Então, assim, isso me dá segurança para trabalhar hoje e me dá segurança para os próximos contratos que vão ser celebrados, porque eu fechei esse com garantia. Legal, é como se fosse uma engrenagem, né? Então você começa a gerar um negócio, isso é um fluxo que vai se alimentando muito pela credibilidade, pela autoridade que o projeto passa, e nada melhor do que ter um case de sucesso para ir replicando diversos, e a partir daí cria-se um ecossistema de clientes. Bem legal, bem legal. Bom, Guilherme, eu gostaria então de agradecer primeiramente a toda a equipe da AG, a equipe de canais que nos dá suporte, a equipe técnica, tanto de Floripa como em São Paulo. A gente sabe que em cada lugar do Brasil que a gente estiver, a gente está sendo acompanhado muito de pertinho. Gostaria, então, de agradecer, além da equipe toda da AG, que está sempre pertinho, ao Ricardo, que dá essa assistência diária e faz toda a diferença para a gente. Vamos junto, pessoal, é um mercado muito frutífero, muito propício, e ainda muito Brasil inexplorado para a gente levar fluxo de caixa com a AG. Fica a minha dica e as minhas boas-vindas para todo mundo. Obrigada.